Convido para abrir a cerimônia o presidente executivo da Abrazel, Paulo Somuti. Bom, boa noite. Boa noite a todos. Tá saindo? Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria cumprimentar aqui com uma maneira muito especial o nosso presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, e depois quero contar umas histórias. Aqui é conversa de dono de botequim, viu, presidente? Eu quero fazer algumas inconfidências, ministro Marcelo, que até hoje ainda não tive coragem de fazer de público, mas eu acho que chegou a hora de fazer alguns reconhecimentos muito importantes. Eu queria saudar o vice-governador Paco Brito, né? Obrigado, governador, pela presença aqui conosco. O ministro Marcelo Álvaro Antônio, que é meu conterrâneo de terra, mas queria saudar o Paulo Nonaca, presidente do Conselho de Administração, e a minha líder, Rosane. Eu deixei, por último, de propósito aqui, que eu não sou bom de cerimonial, viu, presidente, mas um amigo muito especial, que é o ministro Rogério Marinho. E o ministro tem uma importância para o país e para o setor de bares, restaurantes, comércio, serviço, que eu não poderia deixar de reconhecê-la à frente do presidente. Desde a época, ministro Marcelo, que ele assumiu a liderança da Frente Comércio e Serviço, o ministro Rogério Marinho foi um diferencial de representação para o setor, para os interesses do setor. Eu diria que poucos hoje conhecem tanto a dura realidade do empreender no Brasil, no comércio e serviço, e o ministro é um amigo, e mais do que um amigo, ele foi a ponte que a gente precisava para uma reunião que foi muito importante, eu diria, extremamente importante para o nosso setor, mas para o país como um todo. Num sábado, dia 14 de março, eu tinha acabado de ter uma reunião na quinta-feira com o presidente da Ambev, que me trouxe o quadro mundial de o que estava acontecendo em todo o país, em todo o planeta. Terra arrasada no nosso setor. Eu liguei para o ministro Marinho, na época secretário especial do Trabalho, e dei esse quadro para ele. Ele falou assim: temos que levar isso ao conhecimento do presidente Bolsonaro. Sábado. Eu falei assim, mas tem que ser rápido, porque a situação é de colapso. Aí ele ligou para o presidente, segunda-feira, ministro Marcelo. Segunda-feira, 2h30 da tarde, eu chego lá na sala do presidente, vim. E, presidente, aquele dia o senhor me impressionou de uma maneira muito especial, porque era uma coisa que ninguém vislumbrava no Brasil ainda. Não havia um decreto de fechamento de comércio. Havia recém sido declarada a pandemia, e eu cheguei lá sozinho, lá com o ministro, com o presidente, e falei assim: presidente, a situação é essa. E eu, sinceramente, não imaginava que pudesse impactar da maneira que impactou, porque eu cheguei com referências de fora, vendendo um caos, um possível caos, e disse ao presidente que o nosso setor está em todos os municípios brasileiros, são 1 milhão de pequenos estabelecimentos, 6 milhões de empregos à época, e eu falei: presidente, nós vamos colapsar, nós vamos perder no nosso setor 3 milhões de empregos, nós vamos ter um caos social, nós vamos ter desordem, nós temos condições de ter povo na rua passando fome. Tracei um quadro dramático, e eu achei que eu ia só ver o presidente falando. Olhou, ele virou para mim e falou assim: vamos lá falar com o Guedes, vamos pegar o carro. Eu: como é que é? Ele ligou para o ministro Guedes e falou assim: ministro Guedes, pode vir aqui. Não, estamos em reunião, estava todo o secretariado, o Carlos Acosta estava presente lá na hora. E o presidente falou assim: então estou indo para aí com o Paulo Somuti, que ele tem uma coisa muito importante para falar para você. Eu nem acreditei. Saímos andando assim, correndo. Andar do lado do presidente tem que ter preparo, porque ele anda militar mesmo. Bom, papai, entramos no carro, minha mulher me colocou 10 dias de quarentena em São Paulo, porque eu andei no carro com o senhor. Então, fiquei 10 dias isolado lá de castigo, logo depois da caminhada. E chegamos na reunião.
Isso tudo, gente, para o presidente ouvir e se convencer, foi uma coisa de 15, 20 minutos. Eu falei assim, não é possível que isso está acontecendo, como é que pode ter tanta sensibilidade? E chegamos na reunião, uma mesa enorme, todo mundo lá, tudo quanto é autoridade do setor do Ministério da Economia. O presidente sentou na mesa, me pôs na cabeceira, eu já fiquei constrangido, porque o presidente sentou atrás, fora da mesa, e eu sentei na cabeceira. Eu falei assim, não, tem algo errado aqui. Mas o presidente falou, fala para o Paulo Guedes aí o que está acontecendo. E aí contamos tudo. O ministro, naquela época, ele não achava que haveria o fechamento do comércio, achava só que haveria uma queda bruta, começamos a discutir. E o ministro propunha uma coisa, propunha outra, e aí o presidente olhava para mim e falou assim, tá bom, Paulo? Aí eu olhava para o presidente, tá muito não, né, presidente? Aí o presidente, Guedes, melhora esse troço aí, porque senão vai quebrar todo mundo, vai ter desemprego, nós vamos ter problema. Aí eu não acreditando naquele negócio, isso na frente de 20 e tantas pessoas. E aí o ministro chegou pela segunda vez, deu mais uma proposta lá, e o presidente falou assim, tá bom, Paulo? Eu assim, não, tá melhorando, mas ainda tá longe, presidente. Aí quando o ministro viu que o presidente não ia sair da mesa, acho que se não chegasse nesse ponto, o ministro chegou assim, ó, vamos lá para a sala ali, nós três, e chegou lá, e a gente, naquele momento, tivemos a oportunidade de costurar uma das coisas que salvou, só no nosso setor, presidente, 1,5 milhão de postos de trabalho. 1,5 milhão de postos de trabalho. E, a meu ver, evitou-se o caos social junto com os R$600 que veio depois. Agora, incrível, e eu queria fazer um destaque aqui, a equipe, à época, foi o do Rogério, com a transição para o Bruno Bianco, eu não sei se ele está aqui, com o Bruno Dalcom. A conversa com o presidente foi no dia 16 de março. Dia 1º de abril, nós tínhamos prontos uma das mais potentes, flexíveis e arrojadas medidas de proteção ao emprego que o planeta soltou. Então eu queria de novo cumprimentar a equipe, né, que fez esse trabalho. Foi uma negociação dura, algumas brigas no meio do caminho, houve, né, até algumas coisas bem bacanas, presidente. Eu acho que o senhor fez alguma coisa que me impressionou muito e salvou muitos empregos. Agora, o que a gente precisa contar para o senhor? Que evidentemente está acompanhando, mas talvez um relato como aquele que fizemos possa lhe ajudar a perceber de maneira mais próxima o que está acontecendo. Bom, nós vivemos no Brasil uma das piores gestões, ao nosso ver, da crise do coronavírus. Se a gente eventualmente acertou na questão da saúde, não é a minha área de competência, eu tenho certeza, acompanhando o mundo inteiro, que nós erramos brutalmente na gestão dos problemas. Começa com, a meu ver, um colapso, a decisão do governador Dória de fechar o estado inteiro, quando a gente deveria ter fechado com muito rigor a região metropolitana. Isso copiou-se no Brasil inteiro, fechou tudo quanto é estado, e hoje a gente tem a situação dramática, né, ministro? De Belo Horizonte, minha terra, terra do ministro, nós estamos com 5 meses e 10 dias com os bares e restaurantes fechados. A maior quarentena do planeta, e obviamente com as empresas todas quebradas. Nós vivemos uma situação no Brasil, em média na Europa, a quarentena durou 2 meses, presidente, média. 56 dias em Milão, que foi o pior lugar, 60 e poucos em Madrid. Londres errou muito, deu 100. O Brasil, nós temos uma média de 3 meses, em alguns lugares 5 meses de quarentena. O que isso acontece? Quais são as consequências disso, presidente? Nós temos o setor de bares e restaurantes e alguns do turismo, né, o turismo em geral muito atingido, pagando uma conta, presidente, maior do que todo mundo. Nós temos 50 e poucos % das empresas no Brasil declaram que ganharam com a crise, saíram vencedoras com a crise. Nós estamos no extremo oposto dos perdedores. Nós estamos pagando uma conta muito maior do que a média da sociedade. O nosso setor está arrasado, quebrado. Tivemos medidas de sucesso, sim, como o Pronamp, foi um sucesso,
mas ainda atingiu só a metade. E o problema é tão grave, ministro Rogério Marinho, que as cidades estão, obviamente, sofrendo um desemprego brutal. E esse nosso setor, o maior empregador do Brasil, 6 milhões de empregos. Se a gente não recuperar esse setor, como está sendo feito, presidente, na Europa, mais de 20 países têm redução de impostos. Londres paga metade da conta de quem vai num restaurante. Os Estados Unidos propôs ao Congresso medidas específicas para o setor de bares, restaurantes e entretenimento, que equivale lá ao turismo. Está na hora do país, da sociedade, reconhecer que a conta maior ficou para alguns poucos e tratar de maneira diferenciada, porque se nós não tivermos uma ajuda, um tratamento diferenciado, como o senhor foi capaz de nos dar aquele dia, aquela atenção espetacular, eu diria para o senhor que nós vamos fazer uma das maiores injustiças que o país já fez com a sua sociedade, com parte importante da sociedade. Nós não merecemos pagar a conta sozinho. Nós já pagamos ela por um conjunto de erros que eu aqui falei. Eu acho que os nossos prefeitos erram e erram demais. Eu nunca vi tanto protocolo diferente, tanta insanidade, um pode 2 mesas, o outro não pode isso. Mas o fato é que nós precisamos de ajuda. E a presença do senhor aqui, ela é muito importante e muito simbólica, porque ela já seria por si só emblemática, porque o presidente da República dando atenção a dono de botequim. 80%, presidente, do nosso setor fatura menos de R$20 mil por mês. É gente que trabalha, sofre, labuta e faz esse Brasil crescer. Mas o senhor não só está aqui nos prestigiando num jantar que é bacana, um lugar que é bacana. Esse ato do senhor de dar atenção a um presidente de associação de dono de botequim, de pôr no carro, de parar toda a República e falar, arruma uma solução para esse povo, e que na verdade acabou sendo uma solução para todos os empresários, para todos que trabalham no Brasil, né? A medida provisória 936 do salário, é uma coisa sensacional que transcende ao que algumas matérias que eu já vi hoje falando. O presidente está indo atrás da sua base. Não, o presidente já esteve com a sua base. O presidente preservou a sua base. Se nós estamos aqui ainda com chances de chegar em dezembro, que é quando eu imagino que as coisas vão ser melhor, presidente, tenho que registrar em nome de todos nós. E eu até queria pedir uma salva de palmas de pé para o meu presidente, porque ele faz questão, presidente, uma cotoveladazinha aqui. É incomum dar tanta atenção. Pera, você vai continuar falando. Hoje é dia do soldado, tá? E o Caxias disse uma frase marcante que poucos talvez saibam, né? Ele disse, a minha espada não tem partido, e como soldado eu estou aqui para servir os senhores, ok? Obrigado, presidente, muito obrigado. Obrigado em nome dos 6 milhões que trabalhavam, em nome da nossa solidariedade. 1/3 das nossas empresas, presidente, não reabrirão suas portas. Nós temos uma caminhada muito dura, ministro Rogério Marinho, e nós precisamos entender isso e arrumar um jeito de cuidar, pelo menos os que ainda vão retomar as atividades, porque a chegada a dezembro é de prejuízo. No mundo inteiro a gente começa com 20%, 30% do faturamento, ministro. Tem prejuízo ainda. Casa da Costa, arruma mais dinheiro para a gente aí, arruma mais Pronamp, arruma... chegou o homem aí do dinheiro do Congresso, obrigado, senador. Muito bom. Presidente, é isso aí. Queria agradecer e passar, né? Aqui é tudo meio informal, viu? Eu vou passar para o nosso vice-governador.